Amém? Glórias a Deus. Eu vi um post lá na internet, alguém colocou lá no grupo dos homens, né? Não lembro se foi o Alan, que cada vez mais a celebração ou a comemoração do Dia dos Pais está sendo, na verdade, deixada de lado, né? Sempre mais namorados, mãe. Eu não sei como é que é lá fora, mas aqui na Atitude o negócio é celebrado, forte. Porque a família, ela é instituída pelo nosso Deus, Ele ama a família, e assim será. Família, projeto de Deus, pai, mãe, filhos, constituímos uma família, segundo as promessas que Deus tem para nós. E a nossa igreja, ela sempre vai celebrar esses dias que é muito importante. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pelo nosso ministério, Atitude Kids, pelas crianças, né, que participaram. Ontem eles ficaram aí, até perto de meio-dia aqui ensaiando. E é bom vê-los aqui, né? E eu estava falando, Samuel, aproveita ali, que tem alguns e algumas que não vão querer mais ficar aqui na frente, nesse momento tão lindo, né? Está vendo a Aninha agora? A Aninha está tirando foto aqui das crianças, mas eu já pude ver ela aqui com a camisetinha. E a gente tem que guardar esses momentos. E eu quero mais uma vez aqui agradecer a Deus por essa igreja sempre celebrar essa data tão importante. Eu quero trazer uma mensagem para a igreja nessa manhã sobre esse dia dos pais. Eu quero terminar o mais rápido que for possível, né? Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção naquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Existe uma pesquisa, na verdade, é algo que eu já ouço já há algum tempo, que quando há conversão do pai da família, é uma grande probabilidade da família toda se converter, quando o pai se converte ao Senhor. Quando a mãe se converte, tem uma conversão também, quando os filhos se convertem primeiro, né? Mas a taxa, quando o pai se converte, é muito maior. Em torno de 90% da família se converte quando o pai é o primeiro a se converter. Olha aqui como isso é importante. Isso se destaca pela importância da liderança espiritual que o pai exerce em casa. O pai exerce um papel fundamental com os valores que ele tem diante de Deus. A família percebe e a família quer estar ao lado do pai. Então vejam que importante esta pesquisa. O Ministério da Família usa isso, principalmente ali o curso de homens, né? A gente fala sobre isso, como é importante a conversão do pai como o primeiro na família a se entregar a Jesus. Nessa manhã eu queria trazer uma reflexão dentro aqui da palavra de Deus sobre pais. Eu quis falar, e quando eu comecei a pesquisar, eu vi que existem pais extraordinários, exemplos lindos, maravilhosos. Eu falei, quais pais? Eu não vou poder ficar o dia inteiro falando sobre eles, né? Você tem como exemplo aqui, você tem Abraão, você tem Jacó, você tem Jó, você tem o pai do filho pródigo, mas eu não escolhi nenhum desses três. Eu tentei colocar ali no que eu acho o top 3 para mim, cada um tem o seu. Eu até coloquei no Instagram, na noite passada, né? Qual é o pai que você mais admira ali? E eu coloquei ali um desses que eu vou falar aqui, nesta manhã. Então esses três pais, e o tema da mensagem de hoje é exemplos de pais extraordinários. Pai, você que está aqui, você quer ser um exemplo
de pai extraordinário para sua casa? Eu quero muito. Eu quero demais ser esse exemplo. E como eu disse, eu coloquei 3 aqui. E eu quero falar primeiro nesta noite, nesta manhã. O primeiro exemplo de pai extraordinário na Bíblia Sagrada. Mas para isso nós temos que ler ali em Gênesis, no capítulo de número 6. Gênesis no capítulo de número 6. Antes da leitura eu queria fazer uma oração. Pai, por favor, esteja conosco agora, Senhor, na ministração. Eu, a Vânia, que está aqui interpretando em Libras. Pai, que a palavra que o Senhor colocou no meu coração possa de uma forma toda especial atingir o coração dos teus filhos aqui nesta manhã. Cuida, Senhor, cuida de tudo aqui. Muito obrigado pelas crianças. Muito obrigado por cada uma delas que estavam aqui celebraram o Dia dos Pais. Continue derramada a sua unção sobre a vida destas crianças, Senhor, os nossos filhos, em nome de Jesus. Então, o primeiro exemplo de pai extraordinário é o pai que preservou a sua família, que ele lutou o tempo inteiro para que a sua família e mais algo tão importante pudesse ser preservado, que é a humanidade. E aqui, quando nós lemos em Gênesis no capítulo 6, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. Perdão, irmãos, perdão, acho que é isso aqui. Está certo, desculpa, irmãos. Na terra também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas se deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e a toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-se benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Aqui nós vemos a atitude de Deus a princípio em se arrependendo de tantas coisas que ele estava vendo que estava acontecendo. Mas ele olha para a terra e vê um homem íntegro, ele vê um homem obediente, e Noé foi esse homem escolhido para que não somente a sua família, mas a humanidade fosse preservada, juntamente com todos os animais, e nós conhecemos essa história. Noé começa a preparar, conforme o Senhor tinha dado para ele, todas as medidas e tudo aquilo que o Senhor tinha colocado para ele, ele estava providenciando fielmente.
Agora vocês imaginam que situação de um homem construindo uma arca imensa, sabe, uma arca imensa no lugar onde chovia muito pouco. Como era a vida de Noé ali? Noé poderia ser conhecido como ponto de referência. É ali, onde que fica a rua tal? Olha, você vai aqui reto, à direita você vai ver um homem doido ali, um maluco, que está construindo uma grande embarcação. Esse ali do lado é o seu endereço. Noé, ele ficou desacreditado. Ninguém conseguia entender o que aquele homem estava fazendo. A ordem era: 2 de todas as criaturas vivas, macho e fêmea. Apesar de parecer absurdo, apesar de ser uma ordem, sabe, impossível aos olhos humanos, para Noé não. Noé acreditou e cumpriu fielmente aquilo que o Senhor tinha colocado em seu coração. Noé é um extraordinário exemplo de obediência, pois seguiu os mandamentos que o Senhor deu. Por isso é esse exemplo inspirador, como um pai que aceita a vontade de Deus e se esforça ao máximo para cumpri-la de uma forma intensa, sem esquecer nenhum detalhe. Queridos, quando a gente olha e vê esse papel sobre o que Noé fez na sua família, nós podemos ver que ele tinha como uma visão também de proteção e provisão para a sua família. Noé desempenhou esse papel de provedor. Noé também, ele cumpriu um papel de protetor. Ele estava guardando a sua família como um pai também, de forma extraordinária. Eles estavam ali aguardando um dilúvio. Noé não desistiu como um pai extraordinário. Noé confiou até o fim. Através desse ato, Noé vai demonstrar para nós hoje a importância de um pai se esforçar para proteger a sua família. Pais que estão aqui nesta manhã, que estão nos acompanhando pela internet, nós temos uma função diante de Deus muito importante. Dessas tantas funções, uma das mais importantes é proteger a nossa casa. Que privilégio termos isso, irmãos. Sabe, queridos, através de algo importante que Noé também colocou em prática e deixou para nós como exemplo, era a liderança que ele tinha diante da sua casa. Irmãos, o pai, o esposo, uma liderança que Deus colocou nessa terra. Uma liderança que tem essa obrigação, que tem esse cuidado diante de Deus, para mostrar o caminho de segurança para a família. E Noé cumpriu isso de uma forma tão especial. A sua liderança mostrou a importância de um pai ser um guia espiritual para a sua família. É muita responsabilidade. Caramba, pastor, pensei que o senhor ia aliviar os pais aqui logo no dia dos pais. Queridos, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é Deus sim confiando a nós como pai ser o guia espiritual da nossa casa. E tem sido feito dessa forma. Nós precisamos conduzir a nossa família, pais, no caminho de retidão, no caminho de obediência ao Senhor. A sua vida, a vida de Noé, demonstra algo muito importante, que mesmo no meio de uma decadência, nós vimos aqui, o mundo estava em um momento muito difícil, e não está longe do que está acontecendo hoje. Havia ali uma decadência ao redor, mas ele não deixou que a sua família pudesse se contaminar com as coisas que estavam acontecendo ao redor da casa dele. Ele abraçou, ele guardou, ele blindou, ele protegeu. Lá fora está um caos, lá fora é prostituição, promiscuidade, tudo de ruim está acontecendo lá fora, mas eu, como um pai extraordinário, eu vou proteger a minha família. Que exemplo extraordinário. Ele nos lembra que a paternidade é uma vocação sagrada, que não apenas envolve o estar físico,
sabe, irmãos? Mas também o espiritual e o moral dos filhos da casa. Agora, queridos, eu queria falar sobre o segundo pai extraordinário. Para isso eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Marcos capítulo 5, dos versículos 21 a 23. Eu vou falar agora de um pai que eu amo demais, que eu gosto, que eu me inspiro. Outro dia eu falei sobre ele aqui numa ministração. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Esse é mais um exemplo, como eu disse, de um homem que amou incondicionalmente a sua família, mas aqui em especial a sua filha. Jairo é um exemplo também de pai extraordinário. Ele foi atrás daquele que poderia resolver a situação que ele estava vivendo. Quando ele chega até Jesus, e nós lemos aqui, ele se prostra, ele se coloca à disposição do Senhor Jesus, humildemente. A sua filha ainda estava doente, ela ainda não estava morta, mas ele sabia da gravidade, e ele entendeu, como um pai extraordinário que era. Jairo disse: eu vou até Jesus. Talvez ele deveria ter lembrado, mas eu sou o chefe da sinagoga, eu sou o mais importante aqui na parte religiosa da minha comunidade, eu não poderia fazer isso. Mas era a filha dele que estava morrendo, era a filha dele que estava passando ali por uma terrível enfermidade, e ele não pensou duas vezes. Ele quebrou todo o preconceito, todo o protocolo que a religião estava colocando sobre ele, mas ele entendia: se eu não for até Jesus, eu não vou ter a minha filha comigo, a minha filha vai morrer. Um exemplo poderoso de pai nas Escrituras. Essa história nos traz alguns ensinamentos. Quando nós lemos essa situação aqui, do que Jairo se esforçou para trazer a vida para a sua filha, Jairo demonstrou um amor profundo, como eu disse, um amor incondicional pela sua filha. Ele fez de tudo que estava ao seu alcance, ele não mediu esforços, ele entendeu que o primeiro ministério dele não era ser o sacerdote, ele não era ser o líder da sinagoga, ele era o pai, ele era o protetor, ele era o provedor, e além disso, ele amava a sua filha, e ele não permitiu que a religiosidade pudesse impedir isso. Que exemplo lindo! Seu amor por sua filha era tão grande, que ele estava disposto a colocar de lado a sua posição e o seu orgulho para buscar ajuda. Será que estamos nos esforçando, pais? Até que ponto está indo o nosso esforço quando é algo que vai acontecer com os nossos filhos? Será que nós estamos nos esforçando? Será que nós estamos tomando as decisões sem olhar os nossos filhos? Será que eu estou colocando o meu nome em alguma situação que vai ser bom para mim, vai ser bom para a minha carreira, vai ser bom financeiramente, mas será que vai ser bom para os seus filhos? Que possamos pensar nisso. Este ato de sacrifício mostra a disposição de Jairo em colocar as necessidades da sua filha acima de qualquer coisa. Queridos, hoje Deus está falando também conosco sobre isso. Até que ponto vai o nosso esforço? Até que ponto eu posso tomar uma atitude
sem prejudicar os meus filhos, a minha família. Meus amados irmãos, eu quero aqui abrir meu coração aqui nessa manhã. No ano de 2022, nós como família, passamos por uma grande dificuldade. Algumas pessoas aqui sabem o que aconteceu. A nossa filha, caçula, ela entrou como se uma depressão, uma ansiedade. E foi muito duro para nós ter que levar ao psicólogo tratamento. Nós não sabíamos o que iríamos fazer. Uma coisa estava certa: eu seria capaz de fazer qualquer coisa pela vida da minha filha. Pastor, o senhor pensou em ir embora? Sim, pensei e vou pensar todas as vezes que acontecer algo com a minha filha, uma das minhas filhas, com a minha esposa, porque o meu ministério principal é a minha família. Mas Deus, de uma forma milagrosa, reverteu o quadro da minha filha, e ela foi curada. Louvado seja o Senhor. Vocês não sabem o que é isso, irmãos. Ter um ministério, ver as coisas acontecendo, mas lá em casa tem uma dor. Nós como pais precisamos ser responsáveis, levar a Deus em oração, trabalhar, conversar, receber a oração, aconselhar, mas acima de tudo entregar nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai fazer o milagre. Irmãos, a nossa família, Pai amado que está aqui nessa manhã, os seus filhos, é o seu melhor, maior patrimônio. Você não pode deixá-los. Você precisa amar como Jairo amou, de forma incondicional. Mas eu quero te pedir nesta manhã, não deixe para fazer algo depois, quando já tiver acontecido. Cuide da sua família, abrace a sua família, abrace os seus filhos, cuide, exorte, converse, ame. O que mais a gente vê hoje em dia são pais dando de tudo para os filhos, de tudo, dando de tudo para os filhos, de brinquedo, de viagens, de roupa, tudo que pede, eletrônicos. Mas o que os filhos mais querem é a sua presença, Pai. É você estar ao lado, é você viver, transferir, sabe, Deus para os seus filhos. Um exemplo que os nossos filhos olham, somos nós como pais. É uma responsabilidade muito, muito grande. Mas quando a gente olha aqui a vida de Jairo, é muito interessante. Quando ele deixou a sua liderança espiritual, ele não apenas liderou a sua casa em termos materiais ou emocionais, mas ele liderou a sua casa de forma espiritual, porque ele disse para a família, disse para a esposa: olha, eu tenho uma religião, eu tenho uma sinagoga, mas a minha filha é mais importante do que tudo. E assim ele foi a buscar Jesus. Ele estava liderando a sua família na fé, demonstrando a importância de buscar ajuda em momentos de necessidade. Ele é o exemplo de como um pai pode guiar a sua família espiritualmente, colocando Deus no centro. Jairo coloca Deus no centro da sua casa. Deus, Ele é mais importante do que tudo. O que é mais importante deve ser para nós, Pai, não é o que nós estamos alcançando, é importante, não maior do que aquilo que nós estamos alcançando e ganhando medalhas, como ganhamos aqui. Os nossos filhos precisam olhar para nós como campeões. Os nossos filhos precisam olhar para nós, pais, e os futuros pais, em nome de Jesus, falar assim: eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Se a gente não buscar isso, a gente vai estar sobrevivendo, vai estar dando o que os filhos precisam, alimentação, estudo, uma formação, mas o caráter, somos nós que precisamos
sabe, forjar no coração dos nossos filhos e filhas. A sua coragem foi admirável ao buscar ajuda em Jesus. Ele sabia que essa decisão poderia colocá-lo em conflito com a religião que ele estava, mas ele não se preocupou com isso. A sua preocupação com a vida da sua filha era maior do que todas as coisas. Por isso eu coloquei aqui Jairo no top 3 de pai extraordinário. Jairo é, portanto, um modelo de paternidade que combina amor, sacrifício, fé, liderança e coragem. Coragem. Ele precisou ter coragem. A sua história nos inspira como pais a serem comprometidos, dedicados e espiritualmente ativos na vida dos nossos filhos. Irmãos, isso é muito importante. Os nossos filhos são as nossas cópias. Eles olham para nós, eles estão percebendo tudo. Ainda mais, quanto menor agora, as crianças estão cada vez mais tendo um entendimento, assim, algo surpreendente, tão pequena uma criança, e ela já está observando tudo. E os nossos filhos olham para nós desta forma. Então, o primeiro pai extraordinário aqui na minha coleção aqui foi Noé. O segundo pai foi Jairo. E agora eu vou para o último exemplo de um pai extraordinário na Bíblia. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1. E assim a gente vai conhecer o último pai, mas não por estar em último lugar aqui. Ele pode estar sendo o último nessa relação. Mas para mim, esse aqui é o top 3, é o top 1 do top 3, José, o pai de Jesus. Amém, queridos? Aqui em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18, diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. José desempenha um papel tão importante aqui na criação de Jesus. Um homem que foi escolhido por Deus para ajudar, para educar Jesus. Irmãos, que responsabilidade. Foi um momento muito crítico na vida de José. Quando isso acontece, quando ele olha, ele percebe que ela está grávida. Um momento talvez constrangedor demais, porque eles não haviam sido, não tinham ainda relacionamento, eles não eram ainda casados. Mas ele vence algo tão importante. E aqui nós vemos José como um exemplo de obediência, coragem, amor e também de fidelidade. A primeira atitude que vemos na vida de José foi a obediência a Deus. José, ele é obediente.
José foi escolhido pela sua obediência, por aquilo que ele tinha como um relacionamento muito intenso com o Senhor. Quando soube da gravidez de Maria, ele planejava deixá-la no secreto. Foi isso que nós lemos. No entanto, ao receber a mensagem de um anjo, em um sonho, que lhe explicou a concepção, que explicou sobre a obra que não era humana, era uma obra realizada pelo Espírito Santo, José imediatamente obedeceu e cumpriu de forma correta, sem duvidar aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Essa atitude em obedecer à vontade de Deus, mesmo quando ela desafiava as normas sociais. Suas próprias expectativas também foram colocadas ali à prova, porque não era isso que inicialmente ele esperava que acontecesse, mas ele mostra uma profunda fé e obediência. Nós vemos aqui também que José, ele protegia e ele provisionava a sua família. José foi escolhido por Deus para ser o protetor de Jesus e também ser o mesmo protetor, como nós estamos falando lá de Noé, o mesmo protetor como foi de Jairo. Aqui José também, ele protegia, ele guardava. Agora Jesus e Maria, quando Herodes ordenou a matança dos meninos em Belém, José foi novamente guiado para um anjo, para ir para um lugar, para ir para o Egito, protegendo a sua esposa e o seu futuro filho da morte. Irmãos, quando a gente olha essa história, nós vemos que José assumiu essa responsabilidade de garantir essa segurança, essa postura, sabe, de estar ao lado, de cuidar. Vemos aqui na vida de José um exemplo de paternidade. Como pai adotivo de Jesus, José desempenhou um papel vital na criação do Filho de Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer, Jesus não era um filho biológico de José, mas ele assume assim, ele cuida como fosse, e assim que deve ser. Ele ensinou a Jesus as tradições judaicas, levou ao templo, introduziu as práticas religiosas. Ele estava conduzindo de uma forma tão linda aquele filho, como se fosse dele. José também ensinou a Jesus a profissão de carpinteiro, não só na parte espiritual, mas José estava ali como um pai, ensinando uma profissão aqui para Jesus, mostrando a importância do trabalho honesto, e mostrando para Jesus que é importante um trabalho honesto, é importante sim um trabalho que você se dedica, que você se profissionaliza. Olha quantas coisas lindas José fez para que Jesus pudesse exercer também o seu ministério, quando aprovesse, quando Deus assim direcionasse. Mas de outras características de José, que faz reconhecê-lo também como um pai extraordinário, a sua humildade e discrição. Algo lindo aqui. José, uma figura relativamente silenciosa nas Escrituras, sem nenhuma palavra registrada nos Evangelhos. A gente não vê, sabe, José falando, atuando, mas essa atitude de humildade, de discrição, foi muito importante para ele. No entanto, mesmo sendo humilde e uma pessoa discreta, a sua vida e ações falavam mais alto do que tudo que estava acontecendo. Que exemplo maravilhoso de um pai extraordinário. Outra coisa importante que podemos ver aqui na vida de José foi a sua fidelidade conjugal. A relação de José com Maria também serve como esse exemplo, sim, de fidelidade. Mesmo quando confrontado com a notícia inesperada da gravidez de Maria, ele agiu, sabe como? Com compaixão. José age com compaixão, respeito. Ele poderia ter tomado outra decisão, outras atitudes, mas ele, por compaixão, resolve proteger Maria.
Que exemplo. Sua decisão de permanecer com Maria, sabe, criar Jesus como seu próprio filho, mostra esse compromisso profundo com a família e, acima de tudo, com a vontade de Deus. Agora, algo importante também na vida de José aqui, como um compromisso especial, como uma missão que Deus havia dado a ele, era um plano da salvação, porque assim como nós lemos, embora José não seja o pai biológico de Jesus, ele desempenha um papel crucial na salvação, como membro da linhagem de Davi. Como membros da linhagem de Davi, ele garantiu que Jesus fosse legalmente conhecido como descendente de Davi, cumprindo o que estava nas profecias messiânicas, que previam que o Messias viria da casa de Davi. Queridos, um dos pontos que me chamaram muita atenção aqui, foi o exemplo de a paternidade adotiva. José é o exemplo supremo de paternidade adotiva na Bíblia. Queridos, quando a gente vê isso acontecendo, um filho adotado, talvez aqui existam filhos adotados, pais que escolheram adotar, e que tem aquele filho, sabe, como que se fosse seu, no cuidado, na obediência. Ele aceitou Jesus como seu próprio filho, cuidando dele em amor e dedicação. Sua atitude demonstra que a paternidade não se baseia apenas em laços biológicos, não. A paternidade se baseia naquilo que eu me coloco como um cuidado, como um amor também incondicional sobre aquele filho, que não foi gerado no útero, mas foi gerado no coração, exatamente como aconteceu aqui. Para todos os pais adotivos, José oferece um exemplo inspirador, de como criar e amar uma criança como fosse sua própria. Que exemplo, irmãos, que exemplo maravilhoso. José, como pai adotivo de Jesus, é uma figura de enorme importância, representando os valores também de obediência, de amor, humildade. Ele desempenhou um papel de devoção, mostrando que a paternidade é um chamado sagrado, independente de laços biológicos. Eu queria concluir essa mensagem. Irei falar algo aqui muito importante para os pais que aqui estão nesta manhã. Algo que realmente vai mudar. Talvez você não tenha feito isso aqui diretamente aos pais. Você não tenha feito isso até agora, ou se fez, por favor, faça de uma forma ainda mais intensa. Invista na vida dos seus filhos. Gaste tempo com eles. Sim, reserve momentos, como eu disse, para estar. A sua presença é mais importante de tudo aquilo que você pode oferecer de algo material. Muitas vezes o que os filhos querem é tão somente a presença, nesse caso a presença do pai. Seus filhos, eles chegarão a lugares que você nunca chegou, e se isso acontecer, dá glórias a Deus. A sua missão foi, cumprida, e você ganhou um muito bom, um excelente. Em nome de Jesus aqui, eu quero dar essa palavra, eu quero como uma palavra profética para você, pai, aqui nesta manhã. Seus filhos chegarão aonde você não conseguiu chegar. Seus filhos chegarão. Eu creio, em nome de Jesus. Precisamos ser aqueles que iremos, eu gosto muito de falar sobre isso, que possa pavimentar a pista, para que os nossos filhos decolem e voem muito mais longe do que nós, irmãos. Nós precisamos providenciar
tudo nesta vida, para que eles tenham uma vida de sucesso, que eles venham ser homens, mulheres renomadas, mas que acima de tudo, estejam com Deus, e sejam servos de Deus, obedientes a Deus. Precisamos entender que os nossos filhos estarão sendo preparados aqui, para viver algo maravilhoso com o Senhor. Assim como Mardoqueu, precisamos estar a portas, sentados, para ver os nossos filhos sentarem no trono, Jesus, oh glória! Precisamos trabalhar para que os nossos filhos venham viver algo lindo e maravilhoso, tudo aquilo que o Senhor tem, e Ele vai colocar no seu coração, para colocar na vida dos seus filhos. Eles precisam ser treinados no altar. Os nossos filhos precisam ser treinados no altar. Mas deixa eu falar algo importante. Eles só virão para o altar se você, pai, estiver no altar. E eu concluo essa mensagem lendo com vocês Isaías 49, versículo 1 e 2. Escutem-me, ilhas, ouçam nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca uma espada afiada, e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida, e escondeu-me na sua aljava. Você tem flecha polida aí? Você tem uma flecha na sua aljava? Você está pronto para lançar os seus filhos para as nações? Não, pastor, eu quero que ele seja um profissional liberal, um médico, um engenheiro, um militar, um advogado, um professor. Tudo bem, você está certo. Mas se o seu plano for somente esse, você vai falhar na sua paternidade. Os seus filhos, os nossos filhos, eles precisarão reconhecer o Senhor. Não vai adiantar nada eles chegarem lá na frente, possuindo muitas coisas, sendo reconhecido até mesmo no mundo inteiro, mas sem Jesus. O nosso papel hoje como pai é aquele que vai lançar as flechas polidas para as nações. Você tem condições hoje, papai, de lançar os seus filhos? Você que está aqui nesta manhã, vocês estão dispostos a lançar os seus filhos para as nações? Eu coloquei aqui alguns exemplos que eu achei extraordinário como pai: Noé, Jairo, José, tem vários outros. Mas eu aqui não estou querendo colocar peso sobre vocês, são exemplos a serem seguidos. Eu não sei como foi a sua, pai, você mesmo, pai, como você foi criado. Eu não sei se os seus pais deram amor para você. Eu não sei se o seu pai, seus pais deram para você uma direção para Deus. Eu não sei qual foi o relacionamento, pai, que você teve com o seu pai. Mas eu quero que nesta manhã, eu quero te pedir que o seu relacionamento com seu filho possa ser o melhor possível. Abrace seu filho, ensine os caminhos do Senhor para o seu filho, cuide dele. O que ele mais quer é a sua presença do lado dele. Quando chegar no final da vida, quando chegar lá na frente, lá bem mais na frente, ele vai dizer: eu tenho muito do meu pai em mim. O meu pai semeou na minha vida, e hoje eu posso agradecer pela vida do meu pai. Vamos louvar ao Senhor nesse momento?
que eu quero estar em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi. Vamos ficar de pé? Mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo culto que prestamos a Ti, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estar na Sua casa, te adorando e te dizendo: Tu és um Deus maravilhoso, um Pai maravilhoso. Pai, que nesta manhã possamos cada vez mais compreender o Seu plano para cada um de nós, compreender a importância da família e compreender, ó Deus, a importância de obedecer e estar sobre a Sua vontade. Que os filhos, Pai, possam ter alegria em olhar para nós como pais, que eles possam querer copiar, ser cópias nossas. Como é bom, Pai, se nós estivermos no Teu altar, eles também estarão no Seu altar. Abençoe as crianças, os filhos, aqueles que estão aqui hoje, que os pais já não estão mais aqui, que é o meu caso, mas que o Senhor possa, Deus, nos abençoar, que independente da forma pela qual nós fomos criados como filhos, nós não queremos fazer isso. Se for de uma forma negativa, queremos fazer o contrário, que os nossos filhos possam decolar e viver os seus planos, os melhores sonhos, os melhores planos vêm do Senhor. Mais uma vez, nós queremos te agradecer mais uma vez também pela vida do Alex, Senhor, que passou por um período tão difícil no hospital, e hoje ele pode estar aqui vendo as suas filhas, louvando e adorando o Teu nome e agradecendo por mais esse milagre que o Senhor fez na vida dele. Abençoa essa família, abençoe todas as nossas famílias e nos dê um dia na Tua presença, em nome de Jesus, e que a graça e o amor do Deus Pai, as lindas consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja Atitude em Brasília e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Vão em paz, que Deus abençoe.